Fala, meus donos e futuros donos, sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso podcast. Estamos aqui diretamente do estúdio, falando com você e trazendo mais um convidado. Que número do episódio, Marcel? 26º. Ou contando. seja, 26 episódios para vocês. Aí, contando. Viu? Esse especial, vamos, porque é um cara que tá na minha história também, na minha história do meu negócio, tá na história de muitas marcas, donos, né? de alguns donos, inclusive, e tenho certeza que a grande maioria, hoje, dos telespectadores deste canal, conhece esse cara. Então, sejam bem-vindos, obrigado pela audiência de vocês e pela atenção. Hoje teremos como tema o olhar que virou negócio, da paixão pela fotografia a se tornar referência em fotografia de comida, em foto de comida, já dei a deixa. Acho que quem pegar esse iniciozinho não perde não, né? Quem eu atrelar esse nome, foto de comida a alguém, eu desconheço. E aí, Marcel, apresenta esse cara aí pro povo saber quem é esse cara aí, porque eu tô curioso já pra saber quem é ele. Deixa comigo, Thomas. Gente, tem gente que inspira só de estar perto. Esse cara, ele tem isso nele, sabe? Ele inspira só de estar perto. Começou ainda menino, na lanchonete da família, virando hambúrguer, atendendo cliente, despachando, mas já carregava algo especial, um olhar atento e sensível, que buscava beleza em qualquer coisa que ele via. Mesmo sem câmera profissional, ele clicava com fé, com vontade e com amor. Estudou sozinho, YouTube, demonstrativos e sempre analisando as informações que podiam agregar naquilo que ele se propõe a fazer. Testou, errou, ajudou e colheu. Porque esse cara acredita nisso, que quando a gente planta com o coração, a colheita vem, e vem da melhor forma possível. Hoje, referência na foto gastronômica, como o Thomas falou, mas continua sendo aquele cara de alma leve que transforma luz, comida e história em imagem. Tem como frase para a vida, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. 33 anos, casado, pai de 2 filhas, pouco mais de 3 mil seguidores na sua rede social. E poucas pessoas sabem, mas esse cara também empreende como barbearia. Tem 2 lojas. Vocês não sabem, não fazem ideia do quanto esse cara é especial, tanto para o nosso episódio, quanto para muitos que passaram por aqui. Recebam vocês em primeira mão, nosso querido Bruno Ribeiro. Muito obrigado por estar aqui, cara. Salve de palmas pra esse cara, velho. Seja Rapaz, que bem-vindo. apresentação, viu? Vocês me pegaram agora. Cara. Rapaz. A gente precisa dizer tenta. algumas verdades que você precisa ouvir. Velho, fico feliz demais. Fiquei até emocionado aqui, passando um filme na cabeça. E muito obrigado, de verdade, por vocês me convidarem e por vocês fazerem isso por mim. Que não deixa de ser uma semente também plantada na minha vida, sabe? E pode ter certeza que certamente vocês escolherão, em nome de Jesus. Amém. Cara, Obrigado amém, mesmo, de amém. verdade, pelo convite. Fico felizão. Pô, que tá bom. A aqui. gente também fica muito feliz quando o convidado se sente à vontade, se sente lisonjeado por estar aqui, né? E prestigiando isso que a gente se dedica a fazer e faz com tanto carinho e tanto cuidado, né? E é um projeto, né, Marcel, que desde o início a gente tem pessoas num perfil parecido com o do Bruno, né? Assim, a gente só vem confirmando o que a gente tem como propósito nesse projeto. Então, assim, cara, seja bem-vindo. É muito gostoso ter pessoas aqui sendo entrevistadas, esse bate-papo, e que a gente conhece um pouco da história, mas precisa se aprofundar. Sim. Não só essa história vai servir para os nossos telespectadores, como também para a gente. Tem Sim, com coisas certeza. aqui que vão ser faladas que talvez você nunca falou, só quem sabe é você, Deus e sua família. É isso aí. Então, e que com certeza esses insights, essas coisas vão mexer com alguém, vai tocar no coração de alguém e vai dizer, poxa, eu também estou nessa situação, eu já passei por isso, eu penso assim, então
Se tá Vai pensando acrescentar, igual, com certeza, tem tudo né? para dar certo. Então, e antes de começar o nosso bate-papo, né, Marcel? As nossas perguntas, o que o povo quer saber e o povo quer conhecer mais, com certeza, o Bruno. Gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores, essa turma que está conosco desde o início e começando por ele. Ferrete Restaurante Caprichou. e Panificação. Ei, pode Ó, comer, não é de biscuit não. Antigamente a gente dividia o centro da mesa com a Ferrete e agora nós estamos de forma diferente. Agora acabou-se. Acaba chegar aqui e não sair de Não, barriga é cheia. variedade. Aqui vocês ganham informação e a gente deixa a barriga. E aqui, ó, restaurante Panificação Ferrete, você quer fazer sua festa, quer seu kit festa, quer almoçar com uma comida de qualidade, self-service sem balança, janta, Delivery, café da manhã, delivery, kit festa. tudo que você precisa. Pode pedir, a galera manda. E a panificação que mais cresce em Alagoas. E É isso eu aí. tenho certeza do que eu tô falando. Inclusive, deixa eu dizer só um Sim. negócio, que as fotos do cardápio do iFood foram feitas. Exatamente. Tem que Acho que mais você respeitar. tirar foto de comida, É. E também, no centro da mesa, laticínio do Neto. do Neto. Queijos e frios, o homem que tem tudo para o seu restaurante, sua pizzaria, sua lanchonete. A você que precisar de queijos de vários tipos. Aqui, por exemplo, nessa mesa tem queijo do reino, queijo coalho, queijo gorgonzola, entre castanha. outros, castanha. Então, assim, segue o Instagram. Já É isso aí. vai lá olhar o carro que delivery ele também, tem, sim. Toda Entrega em toda Maceió, né? região metropolitana. Ele fica ali no delivery- clima bom, mas entrega em isso toda aí. Maceió. Então, Laticínio Neto, nosso muito obrigado. É novo por aqui, inclusive. Agradecer também o escritório de contabilidade Agra e Silva, assessoria contábil e jurídica. O meu, o seu, o nosso escritório. Aqui tem que respeitar. É isso aí. Vai lá no Instagram também, dá uma força, porque tem um blogueiro lá que tá fazendo uns vídeos, umas coisas, tá Tem um tentando, tá Tem, tentando. tem um influencer lá que tá tirando onda. Agradecer também Thomas Burger. Thomas rapaz. Burger, uma hamburgueria lá na parte alta, na região Rapaz, metropolitana. inaugurou um playground lá. Leve seu filho, a família, sobrinho, tudo. O cabo botou pra quebrar. Você só precisa levar seu filho uma vez, Léo. Só precisa que ele vá uma vez. Depois É uma pode ficar à chance, né, vontade, Tom? que ele vai chamar mais vezes. Inclusive, tem um monitor que vos fala, um monitor de crianças pra brincar lá. É Isso, isso aí. pô, exatamente. Tá Eu não Bateu, consigo, bateu. eu não consigo estar todo dia, não, mas quando eu tiver, eu vou dar uma atenção, vou dar uma de recreador. Mas tem um monitor fixo lá, inclusive, isso na aí. nossa playground. Nossa, velho. Agradecer também a CRIA, agência de publicidade e marketing. A você que precisa de vídeos bem elaborados, de um projeto de marketing, de um plano de marketing. É A isso você aí. que quer deixar a sua empresa nas redes sociais de forma organizada, fala com essa turma. Você vai falar com o Erickson, Yasmin, Eduarx, né? Essa turma que está fazendo toda a diferença aí em É do grandes quê, empresas. rapaz? Eduarx. Ah, tá certo. Abriu uma lata, Eduarx. Ó, é sua agência, inclusive, É, também, né? minha agência, Ele sim, agora, com depois que certeza. virou blogueiro, até a agência tem, meu irmão. Então, não é o brincadeira, efeito, não. Pra você ver que os caras fazem efeito mesmo. Eu sou a prova viva. Marcel, esqueci de alguém, não, né? Não, esqueceu não. Então, E o nosso querido Bruno, Ribeiro. né? Bruno Precisou Ribeiro tirar a sua representando... foto, a foto do seu restaurante, da sua comida lá, do lanche, de sorvete, se for comida pra boneca, pô, o que Se você for pra quiser. comer, Se for de comida, a ele gente tá tira fazendo foto. Até almoço de bebê reborn ele faz tira foto. né? É isso aí. Então é isso, Marcel. Dadas boas-vindas, né? Agradecido os nossos patrocinadores. Vamos para o que interessa, que o povo quer conhecer mais o Bruno Ribeiro. Enquanto tu faz a pergunta, eu como queijo do reino, porque eu ultimamente só tô comendo queijo do reino aqui no podcast, que é caro. Rapaz, Rapaz, Bruno, pra gente iniciar, como é que você se vê hoje enquanto fotógrafo, enquanto empreendedor? Porque tem gente que acha que a fotografia é só free, né? O cara que vai ali, tira uma foto, mas não consigo sobreviver disso, eu tenho que ter outro trabalho e tal. E pelo que eu vi, a fotografia é o seu norte. Você tem a barbearia e tal, mas sempre foi a fotografia, né? A partir de então. Como é que você se vê? Quando você se olha no espelho assim, quem é que você vê? Enquanto empreendedor, enquanto fotógrafo mesmo? Fala pra gente um pouquinho. rapaz, hoje em dia, quando eu me vejo e me olho no espelho, enfim, eu vejo um cara que está em constante evolução. Nesse mercado em específico, eu acho que a gente não consegue estagnar, não consegue parar. Porque quem fizer isso vai acabar ficando para trás, sabe? Então, eu acabo me vendo dessa forma, em constante evolução, em constante estudo. Eu sempre procuro estar estudando, entendendo como está o mercado hoje em dia. Tá chegando aí as IAs,
né, da vida, o que é que ela pode agregar ao meu trabalho, porque se a gente, de fato, ficar, a gente para. E em relação a, por exemplo, me ver como fotógrafo, como você falou aí, referência no estado, é um pouquinho delicado para mim ouvir esse tipo de coisa, porque acaba que eu não sei se é como se fosse assim, a galera fala, você é muito humilde para poder reconhecer isso, sabe? Mas talvez seja uma cobrança da minha parte com o meu trabalho que me faz pensar dessa forma. Mas, graças a Deus, aí, tenho ajudado muita gente. E eu acho que o propósito não fica na nossa vida, né? O propósito, Deus deposita o dom na nossa vida para que a gente, de fato, espalhe. Então, tem pessoas e pessoas do Brasil, eu posso dizer do Brasil, porque hoje em dia eu consigo compartilhar do meu conhecimento com pessoas do Rio de Janeiro, de Salvador, galera de Pernambuco, galera até aqui de Maceió, eu consigo fazer esse compartilhar do conhecimento. Então, eu acredito que não só ganhar dinheiro, mas trazer, de fato, uma esperança, talvez, para as outras pessoas, dizendo a elas assim, ó, você consegue também, sabe? Sim. Você tem um equipamento, entre aspas, limitado, mas não é ele que vai lhe parar. Não é ele que não vai lhe fazer crescer, entendeu? Então, eu acredito que eu me vejo dessa forma. Que massa. É interessante ouvir isso do Bruno, porque eu já observei que quando a gente está fazendo, quando as pessoas estão fazendo o trabalho dela, procurando fazer muito bem feito, né? Dar excelência em tudo que é feito, você acaba entregando tanto, e não percebe que tem virado essa referência porque você não está em busca do sucesso, da fama, você está em busca... O foco é o resultado para o cliente. Exato. E a remuneração é consequência. Sem dúvida. Prático. Mas as pessoas que hoje, de repente, eu não me reconheço ainda como referência e tal, ela não tem dimensão que isso, de repente, acontece com você e não tem dimensão do quanto hoje você é referência, porque as pessoas não têm o hábito de dizer assim, Marcel, cara, frequentemente, você tem noção de quantas pessoas abrem os seus stories ou seu Reels e vê e diz, esse cara é fera demais, um dia eu quero ser igual a esse cara. Só que não diz a você. Mas isso tá no olhar das pessoas, assim, em muitos dos lugares. Tem gente que hoje começou a fotografia de comida baseado em você. Talvez vai buscar informação, algo do tipo, vai ver o que é que você faz, o que é que você tá fazendo, que equipamento tá fazendo, enfim. Bicho, isso me deixa impactado em certas situações. Porque vem pessoas de fora falar comigo e dizer exatamente isso que você falou. Então, isso me deixa feliz, me deixa muito alegre. Demais. E, ao mesmo tempo, me deixa assustado, talvez. Porque eu fico pensando, caraca, tipo, cada passo que eu dou não só interfere na minha vida pessoal, na vida da minha esposa, das minhas filhas, mas também acaba interferindo na vida de outras pessoas. Então, que responsabilidade que a gente carrega, sabe? E é interessante porque o seu objetivo é entregar um resultado muito bom para o cliente. Sim. E o cliente do cliente vai ter um impacto do consumo, da compra e tal. Só que isso virou algo tão gigante, o trabalho que você entrega e como você entrega, que você começou a estimular outros profissionais. Sim, né? sim. E assim... Você vê que não era esse o objetivo da cidade, né? Exatamente. O mercado fica totalmente... Todo mundo está ali analisando, né? Não só as pessoas que lhe contratam, mas também quem concorre com você, entre aspas. E como você falou, faz muito sentido de você começar a se policiar mais e exige, se cobra até mais, porque assim, quando você entende que o que você faz hoje também influencia na vida das pessoas... que o resultado das pessoas vai ser baseado no que você faz, no que você fala, como você conduz a sua marca, por exemplo. Exatamente. Então, lhe deixa ainda mais apreensivo na responsabilidade que você está carregando. Mas, Bruno, uma dúvida que eu acredito que é de todo mundo que vê você hoje, assim, abre seu Instagram, belíssimas fotos, o contato com a foto ou o próprio empreendedorismo na tua adolescência, na tua infância, como é que você teve esse primeiro contato, por exemplo? Então, eu costumo relacionar esse contato com a fotografia, que eu considero um tipo de arte. Ele é um trabalho, sim, mas eu considero como um tipo de arte. Foi, acredito que, vindo muito forte, carregando muito, assim, da minha mãe, sabe?
A minha mãe é uma pessoa que ela admira muito tudo que foi criado, por exemplo, por Deus. Ela é uma pessoa que olha para a lua e vê a lua de uma forma diferente, ela vê o pôr do sol de uma forma diferente, se vê ela postar nos status dela sempre uma foto do pôr do sol, que ela mora assim na beira da lagoa e aí o sol se põe lá, então todas as vezes que o sol tá douradão, coisa mais linda lá, ela faz essa postagem, então eu acredito, ela sempre gostou de desenhar também, então eu acredito que boa parte desse desejo, desse despertar sobre a fotografia, sobre arte no geral, veio muito dela, da minha mãe. Você tem uma ideia, tipo, ela era a pessoa que escutava e escolhia os CDs, por exemplo, que iam rolar dentro de casa. E eu lembro que eu dormia escutando os CDs que a minha mãe escutava. Então eu acredito que essa parte artística mesmo da minha vida foi muito carregada de influência da parte da minha mãe. E, consequentemente, foi se tornando com a fotografia, né? Com a câmera que ela me deu, a primeira câmera que ela me deu, que eu comecei de fato, admirar, né, aquilo que eu já admirava com os olhos através das lentes, sabe? Acho que isso foi fundamental, assim, para quem pra tira, despertar isso. Pra mim, é uma coisa, eu acho que não é treinável esse olhar, sabe? Aí é uma pergunta que eu queria lhe fazer. Eu acho que todo mundo que não tira fotos boas, como eu não tiro fotos boas, eu confesso, você acha que é algo que é praticável ou você tem um dom e só aperfeiçoa ele? Essa questão do olhar, de conseguir enxergar além do que as pessoas conseguem, entende? Do que a maioria consegue, no caso. Então, vamos lá. Eu acredito que existem alguns tipos de pessoas. Vou citar dois, por exemplo. Tem aquelas pessoas que já existe a sensibilidade nela de você olhar e querer fazer aquilo. E eu acredito que também a gente consiga treinar isso, sabe? Quanto mais a gente vai fazendo... por exemplo, se alguém pega aqui um celular e direciona a sua mão assim, ó. Pá, você vai começar a enxergar diferente. Entendi. Né? Tipo, você tá colocando aqui mais para cima. E se você pegar a sua mão, no caso de quem está ensinando, e direcionar um pouquinho mais para baixo, eu acredito que ela vai começar a observar de uma forma diferente. Então, eu não anulo essa parte do treinável, treinar, né? mas também eu acho que uma coisa tá junto da outra, sem dúvida. Fica mais fácil, né? mais Eu acredito fácil. que ela fica mais fácil quando existe já o dom. Isso, exatamente. E o dom, muitas das vezes, ele existe, mas não é percebido. Isso. Né? O que você falou da sua mãe é muito interessante, porque eu acredito que o trabalho do fotógrafo é justamente fazer o que sua mãe fazia sem uma câmera. Pronto, exatamente. É mostrar a mesma imagem que todo mundo vê, com um olhar diferente. Sim. E, cara, olha o quanto essa lua fica linda com esse coqueiro. Se você olha desse lado aqui, vem mais pra cá, só um pouquinho e olha essa imagem. Então, assim, o fotógrafo, ele consegue ver as coisas do melhor jeito. Né? Uma comida que tá um prato de qualquer jeito aqui, você só muda assim. Verdade. E tira uma foto e você diz, cara, que prato é esse? Isso aqui é um miojo com galinha que eu fiz em casa. Né? Você consegue ter um olhar melhor para qualquer coisa, até para tem pessoas que fazem fotos da cidade, da rua, dos moradores de rua. Sim. Não é uma beleza que encanta, mas consegue comunicar. A palavra é essa, você consegue comunicar com a fotografia, né? Eu costumo dizer assim, que para poder você criar uma imagem, você tem que ser intencional naquela criação. Então, você vai fotografar um brigadeiro, você vai revelar as melhores coisas dele, né? Do brigadeiro. Então, você precisa ser intencional. O que é que você quer mostrar no seu brigadeiro? Que ele é cremoso, por exemplo. Então, vamos dar uma mordida nele. Se a gente der uma mordida, a gente vai mostrar, de fato, a cremosidade dele. Então, toda a imagem que a gente cria, ela tem uma intenção por trás. Então, é isso que o Thomas falou. Em que momento, assim... Eu sei que eu falei aqui que você já vinha empreendendo junto com seus pais, né? Sim. E nunca saiu. Acho que esse sangue também, isso corre nas suas veias. Seus pais já empreendiam. E você estava com ele desde moleque, desde criança ali, junto com eles. Mas teve um momento que você deu Decidi. Bicho, não é isso.
É isso aqui, é a fotografia. Eu não vou mais Eu não assar vou o mais hambúrguer, eu assar vou o- tirar a foto do Do hambúrguer. hambúrguer. Exatamente. Eu vou ficar perto Eu de você. continuo nele. Boa. Mas em que momento, Bruno, isso aconteceu? Assim, que foi essa virada? Não, vou sobreviver disso aqui. Vou viver disso aqui. Vamos lá. Eu acredito que tenha sido um conjunto, né? Eu comecei como chapeiro mesmo. Com 11 anos de idade, eu tava em cima da chapa. A chapa dessa altura aqui, ó, Caraca. aqui. E o meu pai dando os tabefes bons, tapa que os clientes faziam. Ô, Gilmar, não faça isso não com o bichinho. O bichinho é tão magro. Aí eu era muito mais magro do que eu sou. Vem da hora o coitado cair em cima da chapa do Pronto, tapa. meu Deus do céu. Mas eu agradeço demais ao meu pai e à minha mãe, porque eles criaram em mim princípios e valores para que eu me tornasse quem eu sou agora, sabe? Um cara íntegro, honesto. E não é querendo me gabar, não. Mas é como eu falei, eu aprendi com eles. Então, para mim, é muito bom isso. Mas aí, beleza, eu cresci e tudo mais. Eu acredito que tenha sido, essa percepção aí minha, tenha sido um conjunto de coisas. Primeiro, chegou rede social, né? Quase não existia, principalmente dessa forma de divulgar. Então, eu já tinha ganho uma câmera, já gostava de fotografar. Só que aí, sentia a necessidade de divulgar o produto do meu pai. Né? Ele, para quem não sabe, ele tem um passaporte. E eu senti essa necessidade. Então, eu pegava já o celular ali e já começava a fotografar. Beleza. Aí o tempo passou e eu alimentava as redes sociais do meu pai. E aí eu casei. Conheci a minha esposa. Amor, te amo. Momento de declaração. Bota música romântica, por favor. A melhor maquiadora do estado de Alagoas, Fiquei Mona sabendo, Oliveira. Muito linda. Vamos, te amo, ei, princesa. Vamos organizar a vinda dela nesse podcast. Bora, Vamos? simbora. Vamos, Quem gosta de falar, tá ali, então tá tudo certo. Depois a gente combina isso aí. Aí, o que foi que aconteceu? Eu casei. E eu comecei a perceber, e o Thomas sabe disso, que um restaurante, ele suga muito de você. Suga demais. Porque no caso do meu pai, não sei se acredito que não, mas a sua realidade. Mas, por exemplo, eu via o meu pai sair de casa 4h30, 5 horas da manhã. Aí ia no mercado, escolhia cada tomate que ele ia usar, ele fazia questão de escolher. Então, o que acontece? Eu via ele trabalhar muito de manhã, cozinhar de tarde, bater maionese no liquidificador, para vender de noite. Então, ele estava de manhã, de tarde e de noite, trabalhando. E depois que eu casei, inclusive a minha esposa teve influência muito nisso, de dizer assim, eu trabalhava lá no Passaporte, pegava de 9 e 10 horas da manhã e eu só saía de meia-noite e 1 hora da manhã. Por quê? Tinha um almoço também, né? Porque a gente trabalhava com almoço também, trabalhava com lasanha, macarronada. E o que acontece? Eu ficava lá o dia inteiro. E ela dizia, tipo, tu acha que vai chegar em algum lugar dessa forma? E eu acredito que isso foi meio que um despertar. Porque como eu sempre vi o meu pai 100% lá, eu não conseguia enxergar que isso Outra era realidade. algo que isso era algo ruim, sabe? E o que acontece? Depois que eu casei, que eu tive filho, eu comecei a observar que, de fato, eu precisava dar uma amenizada nessa rotina louca, frenética, de estar o tempo todo trabalhando, Eu digo sempre que lanchonete, restaurante, ele acaba consumindo até o tempo que você não tem. Meu Deus, velho, como é real isso. Agora, se você não escolher, de fato, tentar delegar algumas funções... Eu lembro que eu dizia a ele, pai, o senhor tem como o açougue entregar a carne? Porque o senhor faz questão de ir lá buscar, sabe? Mas hoje em dia eu enxergo que, de fato, era aquilo que ele amava fazer. É o que gostava de fazer. Quando a gente ia pro mercado com ele era aquele tipo de pessoa que ele conversa com todo mundo. Então, todo mundo no mercado amava ele. Então, eu acredito que ele gostava também de estar ali, sabe? De escolher cada verdura, cada legume que ele ia colocar na comida dele, sabe? Então, tinha o amor. Só que aí, até onde vai o amor? No meu caso, eu comecei a pensar depois que eu cresci, né? Que eu amadureci e tudo mais. Até onde vai o amor pelo negócio, ao ponto dele não ir para sua família também, sabe? Então, eu comecei a enxergar que eu precisava dar uma freada
precisava dar uma amenizada. E eu comecei a buscar na fotografia um meio de tentar conciliar as duas coisas e, posteriormente, sair dessa rotina frenética, entendeu? Aí foi o que aconteceu. Comecei fotografando os produtos dele. Aí depois eu comecei a estudar fotografia. Eu estava lá no Passaporte, estava como um gerente, digamos assim, coordenando a galera e estudando a fotografia ao mesmo tempo. E eu passei quase um ano estudando, de fato, o que é ISO, o que é a abertura do diafragma, o que é velocidade do obturador, o que é que eu posso fazer com isso, com aquilo. E eu passei a estudar a fotografia nesse tempo, porque eu já estava vendo que se eu continuasse como eu estava, eu ia, ter o caminho do meu pai, digamos assim, de meio que deixar a minha família um pouquinho de lado. Não que ele faça isso, tá? Eu tô falando da minha realidade. Porque, os meus filhos são diferentes dos filhos dele. E em relação à atenção que eu precisava dar à minha esposa, enfim, quando ela estava grávida, quando ela tinha nascido, era totalmente diferente da dele. Não que isso seja ruim, entendeu? Quem ama trabalhar, esteja lá e faça isso. Mas na minha realidade, eu precisava, não era de fato... aquilo que você queria, né? Eu precisava, de fato, dar essa desacelerada, digamos assim. Aí foi quando eu comecei a estudar, aí depois eu percebi que aconteceram algumas coisas e depois eu percebi que eu precisava, de fato, sair de lá do Passaporte, né? Não sei se tem alguma pergunta aí depois que vai levar em consideração. Continue. Pode ficar à vontade. Porque o que acontece? Chegou o lance da Braskem, que o Passaporte do meu pai ficava ali bem no centro do que aconteceu tudo. Aí começou, acho que por volta de 2018, por aí, 2019, o pessoal do Jardim Acácia começou a sair, o movimento começou a ficar mais baixo. Aí ele separa da minha mãe, já abalou também ali o Passaporte. Uma série de fatores, né? E chegou na pandemia, eu acredito que foi o baque máximo, assim, para o Passaporte. Teve o primeiro baque, o segundo baque, o terceiro baque. Foi o ápice ali, Foi o ápice ali para o Passaporte começar a meio que desandar. E eu começar a enxergar que eu estando ali dentro, eu estava fazendo mal para a empresa. Então eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, infelizmente ou felizmente, agora eu vou precisar voar com as minhas asas. Porque, querendo ou não, como eu estava lá dentro da empresa, mesmo recebendo meu salário e tudo mais, eu não estava, 100% livre, sabe? Sim, tem a responsabilidade, né? Eu passei lá 19 anos da minha vida. Caraca, bicho. Sabe? Mas em todo momento, eu não sabia que era aquele momento certo. Mas quando chegou nesse momento, eu disse, não, é agora. Porque eu tô maduro o suficiente, minha mãe entende, porque eu sabia que se eu saísse antes, ela ia sentir muito. E ela fez, vá-se embora com Deus. Aí foi aquele alívio, porque ela meio que me abençoou para poder eu sair. Porque eu tenho certeza que se eu tivesse saído antes, eu não teria conseguido... Porque não seria bom nem para você, nem para eles, né? Não, eu acho que foi muito inteligente a entender o lugar. Exatamente. O Senhor foi me guiando, sabe? Usando as pessoas, a minha esposa, minha tia me falava, Bruno, cuidado, porque você decidiu uma vida diferente e você não está conseguindo estar nessa vida diferente ainda dando os mesmos passos, sabe? Ou se não, sei lá, que sem mudar a direção, né? Exatamente. Indo para uma direção contrária à sua. Aí foi quando o Senhor me guiou, de fato, e eu cheguei para minha mãe, a gente teve uma conversa muito boa e, graças a Deus, estamos aí. Ou seja, nessa conversa, nessa saída, você já sabia o que ia fazer, você já estava estudando a fotografia. Eu já estava fotografando. Já estava fotografando, mas fotografando o quê? Aí eu fotografava tudo, né? Eu fotografava até festa de boneca, se você já estava sendo remunerado na fotografia, mesmo com outras coisas? Aí o que acontecia? Nesse tempo, eu conversei com meu pai e disse, pai, deixa eu trabalhar só à noite, eu vou trabalhar só à noite, porque eu tinha aquela rotina de manhã até de noite.
E eu disse, não, eu vou trabalhar só à noite porque eu preciso dar atenção à minha família. Nesse tempo, eu conseguia conciliar a fotografia na parte da tarde ali, manhã, e trabalhar na parte da noite. E como eu conseguia, por exemplo, pagar alguém para ficar no meu lugar lá no passaporte, uma pessoa diarista, ou se não remanejar a galera lá, pagava um diarista, sei lá, um motoqueiro, e pegava um motoqueiro e trazia ele para a parte de dentro, aí eu conseguia meio que dar uma conciliada, entendeu? E também não tinha muito cliente. Tava naquela... Mas eu já tava testando, já tava começando a fazer, entendeu? Tu lembra, assim, qual foi o primeiro ensaio dessa época? Qual foi a primeira fotografia que foi marcante, assim? Bicho, eu acredito que foi um marco. Existem alguns marcos na nossa vida, Sem né? dúvidas. O primeiro marco da minha vida foi quando eu decidi viver com Jesus. Esse daí, que inclusive o versículo fala, que eu tinha colocado lá, como você fez a apresentação, ele fala assim, ó, existem aqueles que escolheram ser filhos e os que não escolheram ser filhos. O que escolheram ser filhos, Deus deu poder, né? Então, esse foi o primeiro marco. O segundo marco foi um episódio que a minha esposa chegou pra mim, eu não tinha câmera, eu só tinha uma câmerazinha daquelas pequenininha da Samsung, que eu me achava com ela, fazia foto de planta, de inseto, da lagoa, gostava muito de fazer foto do coqueiro seco lá. Essa, diga-se de passagem, já comprada por você, né? Essa foi eu comprei, foi. Porque eu tinha ganho uma com a da minha mãe, e até então fazia com celular, só que eu precisava de algo a mais com o celular. Os celulares antigamente não tinha uma tecnologia tão boa para fotografar. E eu comprei uma Samsungzinha pequenininha, massa, com o zoom de 21 vezes. Isso era o ápice da fotografia, né? Exatamente. Zoom óptico. Não, hoje é modesto, né, Tom? zoom, Mas na época não era tão modesto assim, não. 4 dedos de lente assim. O zoom digital hoje é uma maravilha. Minha esposa viu que uma irmã da igreja estava grávida, aí chegou pra mim e fez, amor, ela é maquiadora, né, minha esposa, eu disse, amor, tem uma irmã de lá da igreja que ela tá grávida e eu queria dar de presente as fotos de gestante. Eu fiz, amor, tipo assim... Eu nunca tirei foto de Onde gestante. foi que Eu você nunca passou fiz foto de gestante. Tu tirou essa ideia de onde? Eu nunca fiz foto de gestante. Eu não tenho câmera, não tenho nada. Ela fez, vai dar certo. Você não tá estudando? Porque quando eu estudava, o rapaz do canal, eu estudei muito no YouTube, o rapaz do canal, ele fez, você pode fazer foto com qualquer câmera, desde que você consiga controlar ela manualmente. Saber controlar ali o ISO, o diafragma e a velocidade do obturador. Se você souber fazer isso, você consegue fazer foto boa. E eu fui na onda dele, né? Comprar a câmerazinha, que eu sabia que tinha a função manual. Tinha a função automática também, mas também tinha a função manual e eu conseguia mexer naquilo. NSC, né? Que era manual, né? Bicho, tinha as funções, né? Meu Deus. Você rodava aqui a bichinha em cima, né? Enfim, aí ela teve essa brilhante ideia. Sempre acreditou. Desde o começo, ela sempre me apoiou. Graças a Deus, até hoje ela faz isso. E acredito que se não fosse esse pontapé dela, talvez eu não tivesse saído, velho, de lá, do passaporte, tivesse virado a chave, talvez não... Exatamente. Ela com uma outra ótica, né? Porque, de certa forma, você passou 19 anos da sua vida, como você falou, mesmo que ainda não trabalhando, mas entendendo, como você falou, assim, para a realidade do seu pai, lógico que era gratificante ver o filho, ver todo mundo ali, e era o que ele realmente gostava. Exatamente. Foi o sustento Mas, por muito tempo, né? na ótica de uma pessoa que foi criada em um outro cenário, foi muito importante essa insight que ela deu para você dizer, bicho, precisa sonhar novos sonhos e não necessariamente ser o que o seu pai faz. Tal. Então, assim, e você se deu o prazer de testar. Peraí, eu vou ver se realmente é o que ela tá falando. Vamos ver se dá certo. Né? E aí o Bruno, fotógrafo de comida, chega quando? Porque ele começou aí tirando foto de gestante. Então, vamos lá. Aí foi o que aconteceu. Ela fez isso e eu digo, bora. Então bora. Só vamos, né? Aí a gente foi. Parque Municipal marcou. Só aí, beleza, fez as fotos e tudo mais. A gente comprou roupas gestante, a gente seguia um fotógrafo que ele fazia muita roupa com tecido, pedaço de tecido. Aí lá vai a gente no centro comprar pedaço de tecido para fazer o vestido da menina e a roupa e tudo mais, beleza. No final do ensaio, ela olhou pra minha cara, aí fez bem assim, Bruno,
você tá plantando, e isso a gente não cobrou, tá? Foi uma oferta que a gente fez para ela. Aí ela olhou na minha cara e fez bem assim, Bruno, isso que você tá fazendo é plantando num terreno fértil. Pode ter certeza que você vai colher. Aí eu fiz, meu Deus do céu, amém, eu recebo. Mas eu não tinha a dimensão que anos depois eu estaria, de fato, até transbordando para outras pessoas e trabalhando com isso. Beleza, aí o tempo passou, isso foi mais ou menos em 2018. O tempo passou Pandemia, e eu depois. ganhei uma câmera, comecei a, de fato, cobrar pelos ensaios e eu fazia tudo, velho. Gestante, casamento, aniversário, precisou de chama eu. fotografia, eu tava lá. Depois da câmera pequena, você ganha uma outra Eu câmera. ganhei outra câmera, foi isso mesmo. Ganhei uma câmera de um primo meu. Ele tem uma rede de barbearias. Fala o nome da barbearia. Fala o nome? Pode A falar. Amsterdã Rocha. A primeira barbearia 24 horas do Brasil. Tem que falar o nome da barbearia, porque quando fala o nome da barbearia, fala do seu outro empreendimento. Pô. Exatamente. Que, A gente eu vai tenho uma chegar lá, franquia, né? A gente vai inclusive, chegar lá. eu tenho uma franquia dessa barbearia. Mas esse primo meu, ele disse assim, Bruno, ó, eu tô precisando da câmera aqui para poder fazer o marketing, a publicidade aí do meu negócio. Aí começou a mandar mensagem para mim, perguntando se aquela câmera era boa ou não. Aí começou a perguntar, essa daqui. Eu digo, não, essa daí não é boa não, essa não é boa não, essa não é boa não. E chegou em uma que ele disse assim, e essa? Aí eu fiz, essa daí é boa, porque era uma DSLR já, que já troca lente e tudo mais. Aí ele fez, pronto, vá lá em casa buscar que ela vai estar em cima da mesa. Aí eu digo, meu Deus do céu. Aí foi a primeira câmera que eu tive. Aí depois que eu tive essa câmera, depois que eu fiz esse ensaio de gestante, eu digo, o que eu vou fazer? Eu vou vender. Eu sou isso agora. Eu sou fotógrafo, não tem esse negócio não. Aí já comecei a fazer pacotes de gestante ou de mulher que fosse fazer foto com a minha esposa, que ela ia maquiar, que é Já muito vendia importante. os dois produtos, né? Os serviços. Já né? vendia tudo o combo só. É muito importante. Anota isso aí. Quando você for fazer fotografia de qualquer coisa, uma boa produção. Se você for fazer fotografia de mulher, peça ela para ela ir bem maquiada e peça ela para ela ir com o cabelo arrumado, porque isso vai fazer muita diferença no resultado final. No final. Exatamente. É igual a comida. A gente precisa que ela esteja linda para poder que o resultado dela fique Não legal. tem como transformar Fazer isso milagre, só né? no clique. Não né? tem como, velho. Não tem como fazer milagre. Exatamente, Thomas. Se você pegar lá um hambúrguer secão, você ainda consegue maquiar ela, igual a gente, né? A gente consegue ficar menos feio. Mas fazer um negócio que ele é muito feio, ficar muito bonito, é muita dificuldade, viu? Mas voltando. Aí foi o que aconteceu, comecei a vender os meus serviços. Comecei a divulgar no Instagram, comecei a vender e thumbnail fotografar. Sendo que a internet, ela alcança outros lugares e traz os outros lugares para perto. Foi que eu comecei a ver fotógrafos especialistas em gastronomia. E aquilo começou a despertar, beleza, tudo certo. E um cliente do Passaporte, como eu estava fotografando e estando no Passaporte, um cliente do Passaporte chegou para mim e fez, Bruno, eu te sigo. E eu vi que você faz foto. Tu faz foto de comida também? Aí eu, aqui comigo, nunca fiz. Mas faço foto de comida sim. Olha, minha irmã tá vendendo empada. Tu tem a manha de ir lá fazer a foto da empada dela pra ela divulgar e tudo mais? Oxe, na hora, irmão. Vamos lá, simbora no Eustáquio, foi. Fui pra casa da Paula. Delícias de Apepeu, a empadinha. Hoje em dia ela não tem mais a empresa, mas foi a primeira pessoa que eu fiz foto de comida especificamente e fui remunerado, né? Porque até então eu só fazia pro meu pai. Beleza. Foto de empadas. Foto de empada. E um produto bem modestamente simples, Muito assim, né? simples, Pra imagem, pra muito você simples. poder ter, Mas como eu já tinha dependendo seguido, do olhar, se você não tiver. já tinha visto os fotógrafos especialistas em gastronomia, eu já tinha visto que eles faziam uma produção, já conseguia enxergar isso. Foi que eu fiz florzinha, tapetinho, tudo que tinha que ter numa produção, eu levei. Pratinho e tudo mais. Beleza, a gente fez as fotos. E quando eu fiz
essas fotos que eu vi o resultado, eu disse, meu Deus, é nessa área que eu quero atuar. E eu comecei a buscar alguém para fazer portfólio, né? Porque outra dica aí para você que está iniciando, faça portfólio. Porque se você oferecer o seu trabalho sem as pessoas conhecerem de fato ele, é muito difícil de você vender. Muito difícil de você vender. É muito importante essa sua observação, porque a gente fala hoje muito de cases, né? Sim. O portfólio do fotógrafo é o case dos negócios, né? Exato. Porque se você não consegue mostrar o resultado do seu trabalho, quem é que vai apostar em você? Ninguém. Dificilmente alguém vai dizer, Muito rapaz... Só vai ter um Ciro da vida, que foi o nome desse rapaz é Ciro, que tipo assim, ele vai imaginar que você vai Que entregar talvez um bom dê trabalho, certo. que talvez dê certo, mas não é certeza, né? E assim, por menor que seja o trabalho que você já tenha feito, né? Por enquanto, Sim. mas que tenha algo para apresentar para a pessoa. Exato. E se não for bom, Bicho. você precisa entregar algo que vá realmente encher os olhos da pessoa. Mas continua, Bruno. Como Vamos foi que lá. você... O que foi que você usou? Essa empadinha, ela abriu portas Ela aí abriu pra... portas, com certeza. Rapaz, aí o que foi que eu fiz? Eu me apaixonei por essa área da fotografia, tá? Aí eu comecei a buscar algumas pessoas, algumas empreendedoras, para poder, de fato, criar esse portfólio. E uma delas foi uma amiga da minha esposa, ela tinha uma confeitaria na época, e eu cheguei para ela e disse, Jéssica, vamos fazer um portfólio. Eu faço as tuas fotos. Tu me dá o teu brigadeiro, o teu bolo, que seja, e eu te entrego as fotos de graça. Eu não vou cobrar nada por isso. Porque eu tô querendo entrar na área da gastronomia, especificamente. Aí ela fez, hoje tudo certo. Aí foi, a gente tava pertinho do Natal, aí ela entrou em contato comigo de novo. Aí fez bem assim, ô Bruno, tu conhece alguém que tem um ring light, tá ligado? Aquelas lâmpadas que são um Sei. círculo. É o tripézinho com... Pronto. Aí eu fiz, bicho, a minha esposa tem, que ela é maquiadora. Se você quiser, eu falo com ela. Não. Fale não com a Mona. Deixe pra lá, depois eu desenrolo. Aí eu cá comigo. Eu tinha oferecido o meu serviço de graça pra ela. Ela só ia Não fornecer acreditou o muito, produto. não. Eu acho que ela não acreditou muito não em mim. Vou ter que buscar outra pessoa. Aí eu digitei Confeitaria em Maceió no Instagram. Rapidinho. Por que confeitaria? Era a época? Ou você achava mais bonito a produto apresentação? mais- Rapaz, quem é que resiste a um doce bem feito? É sério, um bolo de chocolate com a calda derramando. Eu acho Então, O cara eu pode já ser ia... até diabético, eu acho- mas ele eu vai acho ficar que louco pra comer. Eu né? acho que o Bruno olhou pra foto da empada e disse, com uma empada, eu fiz isso, imagina com uma torta, né? Bicho, eu Brigadeiro, pensei brigadeiro. logo. E como ela já era bem íntima da minha esposa, tipo, ela era cliente da minha esposa e a gente já Teve comprava todo bolo esse a ela. contexto, Também né? teve esse Tava contexto, mais mas, perto, né? mas eu acredito que você pegar, como eu falei, né, um bolo de chocolate com a calda brilhando assim, caramba. rapaz, é irresistível, velho. Entendi. Pra muita Pra gente. quem quer Entendi mostrar a o seu textura. olhar. Entendeu, né? Aí, beleza, digitei no Instagram Confeitaria em Maceió. A primeira que apareceu com o produto impecável, na minha opinião, na época, Rolf. Confeitaria Rolf. Aí o que foi que eu fiz? Ousado que sou. Fui, mandei uma mensagem no WhatsApp. Aqui é o meu trabalho. Eu sou fotógrafo gastronômico, já me intitulei. Porque eu já tinha feito, então Mas já tudo já começa passei a como ser. gente se projeta, Né, né? não? Exatamente. Quem lhe deu esse título? Eu. Eu mesmo. Aí, mandei uma mensagem. Aí, eu tive uma resposta. Não sei se foi o Ale. Não sei quem foi que respondeu lá. Aí, disse, olha, aqui não é ela que tá falando, porque era o WhatsApp da empresa, né, que eu tinha falado. Eu tinha ido lá na bio e pego o link. Aqui não é ela que tá falando, mas eu vou passar pra ela. E eu vou passar o teu número pra ela. Aí, ela foi... Aí tu já esperava Eu não, que ela... não acreditei que ele ia passar, velho, na moral. Mas vamos lá. Aí ele foi, passou e ela falou comigo. Ou ele passou o número dela, não lembro. Eu sei que ela falou comigo ou eu falei com ela, alguma O coisa contato assim. existiu. O contato existiu. Aí ela fez, vem assim, bora.
Aí eu expliquei a ela que queria fazer portfólio e só precisava dos produtos e não ia cobrar nada. Aí eu lembro como hoje, que ela colocou bem assim, mas não se preocupe não, que as próximas eu vou querer pagar. Isso, eu já mandei, que foi que eu fiz? Mandei logo a foto da empada na mensagem, que eu não sou besta. É o seu portfólio. Exatamente. Então, né? E eu vi uma coisa em comum, que na empadinha eu já tinha colocado uma florzinha. E ela também gostava de fazer esse Ela tipo já de fazia foto. as fotos dela, né? Já fazia, era sempre foi ela. Sempre foi ela. Depois dela foi eu. E depois de mim, não teve mais ninguém. Eita. Aí, beleza. Aí ela, inclusive, ela fez essa observação. Sabe o que eu achei massa na tua foto? É que você arruma direitinho, Você do jeito que eu gosto de usa- arrumar. Apesar Aí, de ser caraca. só uma empadinha, né? Que Exatamente. você tava mostrando pra ela, ela olhou, ela tem esse olhar, né? É. A Rô passou por Teve aqui. um capricho. E elas têm esse capricho, né? Conversando com ela, você sabe que ela Oxi, eu já vi Rô descer bolo da cozinha, porque o bolo não tava bem acabado pra fazer a foto. Ela disse, não, traga as Esse coisas não. aí, traga as coisas aí que eu mesmo monto. É excelência a todo momento. É, em todo tempo. Aí pronto, depois que a gente se topou, e a Rô na época ainda não dava curso nem nada, mas depois que ela começou a dar curso, véi, como eu falei, a irmã de lá da igreja falou que era uma semente. E querendo ou não, esse ensaio, ele foi uma semente, né? Que, querendo ou não, eu plantei na vida da Rô. E pode ter certeza, irmãos, que até hoje eu colho de sementes que eu plantei lá na vida da Rô. Porque muitos clientes, inclusive a galera de fora já de foi outra fazer foto área também, né? já fui fazer foto em Aracaju e pode ter certeza que foi colheita dessa plantação que eu fiz na vida dela. Aí começou, desembertou, graças a Deus. Aí né? só foto de comida nessa Aí, época. aí pronto. Aí depois que eu comecei com a Rô e vi que a galera tava chegando e a galera tava aceitando, aí eu disse, não, é aqui mesmo. Além disso, teve uma oportunidade que eu percebi aqui em Maceió, que eu só via 2 fotógrafos aqui em Maceió que fazia gastronomia, eu e mais outro. Então eu disse, caraca, tem muito restaurante aqui em Maceió. O mercado tá? O mercado tá aí. Eu vou por aqui, por esse caminho mesmo. Porque fotógrafo de casamento tem com força. Fotógrafo de aniversário também tem. E cobra baratíssimo. Tem gente que cobra 50, 100 reais, velho. Não me entra Ô, isso. Bruno, e na época que tu começa fazendo contas aqui, foi basicamente a explosão de deliveries. E delivery Sim, pandemia. é um dos principais clientes teu, porque assim, de certa forma, o cliente do que tem o atendimento ao público hoje, o salão, Sim. Vai a lá foto e é vê, muito né? mais fácil, o cliente já posta, todo outro cliente a gente reposta e tal, e o delivery não, ele precisa, de certa forma, ter uma boa foto para Exato. montar um bom cardápio e conseguir vender. Exatamente. E aí você nasce, o Bruno, foto de comida, nesse momento, né? Exatamente, sem dúvida. Na necessidade Você extrema, consegue né? dar vida ao produto mesmo sem a pessoa saber o Ver que ele é. na frente dele, porque, físico, quando a né? gente chegar lá no Thomas, por exemplo, a gente sente logo o cheiro sobe. É ou não é? Isso. A bandeja passa a todo instante Bandeja com os lanches. passa, eu me abro com meu pai, pô. Ele pega licença, acho que é solto, né? É, mas Ele pega, não, eu vou pegar aqui o celular. Ele faz assim. Olha que coisa linda. Bota logo na cara do cliente. Ele tá segurando uma bandeja, uma pizza, que ele gosta muito de atender o pessoal lá. Aí ele passa na cara do cliente. Olha pra aqui, que coisa linda. Ou seja, já tá vendendo. Cheiro. Então é muito mais fácil o cheiro, Presencialmente. vendo, sabe? A textura ali presencial. Mas você, por exemplo, colocar uma foto de uma pizza de frango catupiry, que o catupiry tá esverdeado, porque a lâmpada tem uma tonalidade verde. Estragada. Você vai pensar logo o Baixa a quê? iluminação, tudo. Tu tá entendendo? Então, no delivery, eu costumo dizer assim, no delivery a única coisa que vende é foto e os cupons, né? Que a galera gosta de Isso. arrochar. Ou aí. preço ou uma boa foto. Pronto. Nada É mais a única que coisa isso. que vende, porque é o único contato que o cliente tem com o seu produto é através da foto. Entendeu? Bruno, dentro dessa tua escolha, que aí a gente chama de nicho, né? Sim. Você vai nichar o seu segmento. Uhum. Tu acha que perdeu
ou que isso fez você evoluir cada vez mais? Que eu perdi como Clientes, por Porque exemplo, você achou que ia ser muito mais... tudo para atender uma coisa específica. O que Pelo foi que você contrário- acha que ia acontecer? Pelo contrário, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque como tinha poucos fotógrafos, o mercado estava quente, como o Thomas falou, eu acabei me destacando. Mais rápido. Muito mais rápido. Porque quando a galera entra no meu Instagram... Uma vez a moça viu eu numa hamburgueria, aqui no Santo Eduardo, aí ela fez bem assim... Tu faz foto de comida? Eu disse, faço. Aí ela fez, me dá teu Instagram. Quando ela abriu o meu Instagram, logo no arroba, é assim, Bruno Ribeiro, ponto, foto de comida, já deixando aí. Ponto, foto de comida. Aí ela fez bem assim, você só faz foto de comida? Então, isso traz você é uma especialista. autoridade. Ela isso. consegue Enaltece entender que você é o trabalho, especialista, né? pô. Exatamente. Você se dedica só àquilo. Eu só me dedico a isso. E foi o tiro mais certeiro que tu deu, viu? Foi. Porque o Marcelo disse que tem um filho, mas só quer ele. O cardápio o cliente muda a cada 6 meses, pelo menos. Exatamente. Mas Tem se fosse isso, depender sabe? de foto de grávida De- com a de- Pitu, não. ele ia... Grávida, de Tava férias. Ia ter que lascado. cobrar um Já monte de tinha todo dinheiro. ano. Aí, velho, o que é que acontece? Tipo, quando eu resolvi nichar e eu comecei a fazer algo que os meus concorrentes não faziam e a maioria não faz até hoje, que é levar o cenário. Porque qual é a grande dificuldade da galera do delivery? Achar um ambiente perfeito é complicado, né? Porque é só uma Porque- cozinha e uma recepção imaginária. A Mesa maioria- branca. Exatamente, É, exatamente. foda. A maioria faz bem assim, ô Bruno, agora aqui, a minha cozinha é bem pequenininha. Eu só tenho uma garagem aqui que fica os motoqueiros. Eu digo, É me dê lá uma que eu mesa, quero. me dê uma mesa e uma parede só pra eu pendurar minhas coisas, porque pode deixar que a gente Eu desenrola. só preciso do lugar, iluminação e paz. É óbvio que Exatamente. quando tem um lugar que ele já agrega, é muito melhor, né? Assim, Não, sem dúvida. facilita Ajuda, muito ajuda. Não, mais. é porque assim, Ajuda. são casos diferentes, Sim, né? sim, Por sim. exemplo, o delivery, geralmente o cara não tem uma É cozinha muito básico, né? que o cliente vai consumir lá, então ele não se preocupa com a beleza. mostrar tudo. A Essa cozinha estética. precisa ser funcional, a cozinha precisa ser limpa, mas a estética, ela fica de lado. Já quando a gente vai num local Que tem físico que tem consumação, né? consumo no local, aí a pessoa se preocupa numa mesa bonita, se preocupa em faz colocar todo uns sentido. quadros, se preocupa em pintar a parede. Então são coisas diferentes aí, entendeu? E desde sempre você levava o cenário ou você começou Sempre, a desde a perceber? minha Já primeira foi o empada, eu não já diferencial levei a dele. florzinha? Foi o Entendeu? pratinho. Entendeu? Porque eu já comecei a entender. Você não entendia ali como um diferencial no início, mas depois você já observou isso e já Pronto. disse, isso aqui Exatamente, foi isso aí. E eu não enxergava, eu levava a florzinha em consequência do que eu você via, fosse- sim. entendeu? Das minhas referências. Mas eu não sabia fazer Que aquilo aquilo com seria- intenção. Que não era intencional até Não então, era né? intencional até então. Depois eu fui percebendo que eu posso criar... As outras pessoas não estavam fazendo aquilo, né? Exatamente. Eu posso criar um café da manhã de noite. Sim. Só Isso. utilizando É, técnicas isso de iluminação e trazendo um aconchego ali, sabe? Colocando uma toalha de mesa, colocando um jarrinho de flor. Traços, né? Uma... São os detalhes, exatamente, exatamente. Ô Bruno, acho que a dificuldade de todo mundo quando está começando um negócio, e você nos disse agora que para ter portfólio você começou a entregar o seu serviço de forma gratuita. Sim. E tu não tinha ninguém por perto ali para direcionar, não. Hoje você via os concorrentes fazendo, mas a precificação acho que não. Como foi precificar os primeiros clientes remunerados, por Rapaz, exemplo? eu acho muito massa essa pergunta, porque inclusive eu gosto de falar muito pra galera que tá começando. Isso. Porque a galera que tá começando ali, você meio que fica sem norte. Eu não tive um mentor, sabe? Isso. Por exemplo, tem cara que eu acompanho aqui no Instagram que eu dou muita dica. Tudo aquilo que eu passei, eu vou dizendo. Desde a câmera que ele quer comprar até precificar. Só que aí eu tinha uma percepção. Véi, eu tô começando. Então, acho que aí já é um ponto a ser visto. Eu tô começando. Então, eu posso fazer alguma merda aqui. Porque como eu não fiz curso nem nada específico na área da gastronomia, se eu fizer alguma merda, o cara não pagou tão caro, meu pensamento era esse. Então, tipo assim, eu posso meio que me redimir, ir lá de novo. Então, eu acho que para precificar, conta muito a experiência que a gente tem, sabe? O equipamento que a gente tem,
porque o equipamento da gente, a maioria deles morre, chega uma hora que ele morre, igual a carro, né? Chega uma hora que você, ali, tempo algo de vida, mecânico E acaba a própria morrendo. fotografia, ele tem a Sim, câmera tem um tempo hoje em útil, dia né? tem as câmeras mirrorless, que são uma Ela tecnologia tem a mais quantidade de avançada, captura, né? que ela não tem a parte mecânica da captura de uma DSLR, por Entendi. exemplo. Então ela não tem um tempo útil, né? Ela tem uma vida útil normal, Maior, né? como Mais- todo mais equipamento, prolongado, mas né? é mais prolongado, No caso da DSLR, ele tem algo mecânico ali que Isso, vai fazendo ela tem um tempo. sempre, aí existe uma vida útil nela. Então, até isso, tem que levar em consideração a precificação. E a gente também aprende com os irmãozinhos, né, com o nosso pai dos burros Google, Sim, que Não é? ajuda, né? Não, assim, como precificar. Aí os caras colocam a métrica e vai. Mas eu levava muito em consideração, muito, muito. Experiência e o equipamento que eu tinha. Muito bom para quem está assistindo isso que o Bruno falou. entender, né? como- De entender isso aí, porque eu acho que é o erro, Bruno, da grande maioria das pessoas Uhum, de começar. Eu estou começando algo novo e minha maior referência é o Bruno. sim. como é que o Bruno Quanto o traz- Bruno cobra? Aí pega O o Bruno pede o meu cobra por PDF, ensaio eu X. mando, Isso. O Bruno cobra X. vou cobrar igual. E aí, olha o erro. Olha onde é que está o erro. O problema que o cara não identifica. Ele tem um equipamento muito mais inferior. Uhum, Ele cobra o mesmo preço do Bruno e entrega um resultado que o cliente esperava muito melhor. Exato. O que é que ele fez? Ele abriu e fechou uma porta. uhum. Então, quando tu chega com um Imediatamente. equipamento inferior, cobrando um preço mais baixo, mostrando que quer fazer bem feito, e com aquele equipamento você conseguiu dar um resultado fantástico, cara, eu preciso desse cara comigo, Exato. até ele melhorar de equipamento e Sim. manter. É o que aconteceu com a Rô, por exemplo. Sim. Você tentar 5 anos, mais ou menos, assim, desde o início, né? 5 anos com a Rô. Então, isso prova que o seu trabalho vem evoluindo junto com a própria Rô, porque muito. os produtos dela com certeza evoluiu também com o Sem passar do dúvida, tempo, a gente né? olha pra trás, a gente mesmo fica mangando um do outro. Meu Deus, ela faz, o meu produto era assim, é igual a tua foto. E eu digo, meu Deus do céu, a minha foto era assim. E de fato, é uma evolução, você graças a Deus, né? Isso Que a é gente bom, isso é cresceu, que ótimo. a gente E evoluiu. você deixou isso bem claro, né, no bastidor, que é uma coisa que você se orgulha, na verdade. né? Sim, sem De dúvida. que você consegue mostrar não só pra você, mas para as pessoas que você evoluiu com o tempo. Né? Exato, se você rolar lá o meu feed, tá lá a foto da empadinha. A primeira foto que eu fiz. Porque, velho, a gente vive de evolução, né? A gente cresce assim. Se a sua foto tivesse na mesma qualidade Pronto, que tava lá tava atrás, lascado. com certeza você não seria o Bruno Ribeiro. Inclusive, Verdade. é uma dica para quem hoje é empreendedor e já faz algo, serviço ou produto, Sim. e que hoje usa as redes sociais e que usa desde quando começou. Uhum. Quer te motivar, quer acordar assim feliz da vida, rola o teu Instagram até a última postagem. É isso mesmo. Porque um dia desse eu tava olhando a foto do meu sanduíche, meu irmão. Eu digo, rapaz, que desgraça. Mas pra mim era lindo. Sim. Era o que eu podia Na fazer, eu realidade, conseguia. Na realidade, o que eu a minha conseguia. realidade. Exatamente. E a gente vai Não é que crescendo. você fez mal feito. Não. É que naquela realidade, a sua foto da empada foi a melhor coisa do mundo. O mesmo amor que eu tinha lá é o mesmo amor que eu tenho hoje. Não, Só que não, com não técnicas, muda. né? Com Só que aí muito com mais técnica, conhecimento, com né? um olhar diferente, com um conhecimento. equipamento mais Sim, tudo, robusto, tudo. né? É. Bruno, qual o maior desafio em fotografar uma comida, por exemplo? Porque assim, beleza, eu sou fotógrafo gastronômico, Sim. mas cada comida tem algo diferente para mostrar, como você Sem mesmo dúvida. falou. Tem, inclusive, assim, um dos segredos que você está falando, tem o tempo, né, de ficar com uma Exato. boa imagem, um bom aspecto. Bicho, um exemplo muito, muito fácil, assim, da gente entender é sorvete. Pronto. Eita, pô. Exatamente. Saiu, tirou. Então, assim, Sorvete. qual é o maior desafio desse time, de saber ali a iluminação, é o equipamento em si, é o cenário, é a qualidade do produto, a apresentação? Porque chega uma hora que você diz, rapaz, ó, esse produto aí não dá pra tirar foto, não. Acho que no exatamente. começo você não tinha tanta força pra dizer Não, isso ao cliente. Exatamente. Eu não tinha tanta confiança, Sim, sabe, sim, no sim. cliente. E eu aprendi com a Rô. Quando ela voltou, aquele bolo, aquele primeiro bolo que ela voltou, eu lembro que era um bolo que tem umas gotas de chocolate descendo e tal, morango. Ela nem faz mais esse tipo de bolo. Mas eu lembro que quando ela voltou, eu disse, caraca, eu tenho que começar a olhar dessa forma também pra comida. Exigente, né? Mais exigente, não? Porque eu sei que Que o isso resultado influencia no resultado. muito, muito. Muito vai influenciar lá no final. Então, eu acredito que o meu maior desafio é fazer com que as pessoas enxerguem da forma que eu enxergo.
Que sentido? No sentido de que, por exemplo, no sanduíche, eu lembro que o Thomas, ele usou técnicas de food stylist que eu não sabia na época que ele sabia. A gente tem um tempo que a gente... Tu lembra? Eu que tu lembro, pegou o maçarico, comprei maçarico, peguei óleo... a gente mergulhou a fatia de queijo, na água morna. Eu Eu estudei pra fazer. Estudou Eu pra fiquei fazer olhando a na foto. internet uns vídeos pra fazer. Queimei meu dedo, inclusive, naquele dia. Que eu esquentei tanto com maçarico a bancada e botei o dedo e me queimei. Só que tem gente que não entende, acha que é só meter as coisas dentro do pão E tirar foto. e fazer assim. Quando vai ver o resultado, vê que não é Se que um não era hambúrguer aquilo da que ele McDonald's esperava, fosse tirado foto dessa forma, acho que ninguém comia, não, pô. tá ligado? Desse jeito, desse Porque jeito. pô, e existe aquele, eu não sei se o teu é considerado podrão. Os especiais. Os é o especiais, podrão. pronto. Tem a mistura A de galera ingredientes. chama de podrão, né? Meu amigo, a maioria faz assim, ó. Só bota dentro. Abre Tá o pão, ligado? parece um saco, né? Bicho, pra você tirar foto daquilo. Pra mim, é o produto mais desafiador pra fazer foto é o podrão. Aí o que é que eu faço? Eu trago, tentando mostrar para o cliente que ele precisa, pelo menos, mostrar alguns ingredientes de ali. forma... Senão não De adianta, forma né, que tirar o foto. cliente consiga enxergar, porque às vezes o que vai carne é igual ao que vai carne e frango misturado. Se você não conseguir diferenciar É a ali, mesma vai coisa. ser praticamente a mesma Vai ser foto. Uma foto só Então, serve pra tudo desse jeito, né, Bruno? exatamente. Aí dava pra colocar, por exemplo, o passaporte. Passaporte é um produto que só tem aqui em Alagoas, né? E por cima é o mesmo. Por cima é igual. É. Aí o que é que a gente vai fazer? Partir. Partir no meio pra mostrar as camadas. Dentro, que vai a salsicha, que vai a quantidade de recheio ali, tá ligado? Então, eu acredito que o maior desafio, assim, hoje em dia, é fazer com que o cliente enxergue que o produto dele, ele precisa ser impecável para fazer as fotos. Entendeu? Eu E um acredito que grande é isso. detalhe, né, Bruno, que você nos bastidores falou, que assim, ele precisa estar impecável, mas ao mesmo tempo precisa estar real. Exatamente. Porque não adianta você fazer uma bela foto, linda, maravilhosa, Sim. e você não entregar aquele resultado. Não. Então, é muito bom o teu trabalho quando você chega no estabelecimento do cara, no que ele faz, que você começa a abrir os olhos dele para entender que não pode, a partir daquele momento, não pode ser mais feito de qualquer jeito. Bicho, você acredita que aconteceu isso recentemente? Eu acho que acontece muitas vezes, até sem você perceber. Acho que a pessoa diz, poxa, uma foto como foi feita. Eu Esse preciso sanduíche não tá fazer saindo dessa igual Preciso tá melhorar. saindo. Exata, já aconteceu isso várias vezes. E esse episódio específico, eu fiz lá o ensaio. A proposta era o seguinte, porque como eu falei, a gente tem que ser intencional em cada imagem que a gente vai criar. Então, a proposta do ensaio era mostrar que a minha mesa era preta, como essa daqui. O arranjozinho que fica em cima da mesa é exatamente aquele que está na foto. A louça que eu estou usando é exatamente Que aquela. vai ser Para quê? servida, né? Para o cliente ver e gerar aquela identificação. Beleza? Beleza. Aí eu fiz a entrega das fotos. Aí a cliente fez, Bruno, eu achei que ficou alguma coisa deixando a desejar. Aí eu, opa. Aí eu já começo a ligar o alerta. Isso. Porque, beleza, eu prezo para que todos os meus clientes fiquem 100% satisfeitos. Então, aí não foi meio que uma satisfação para ela. Aí ela foi e pegou e comparou a foto de um restaurante que tem um chefe que ele combina, você tem uma ideia, a cor da comida com a cor da louça. Tá ligado? Existe o círculo cromático ali. Existe o círculo cromático. Aí o azul com o amarelo vai muito bem. Em outro Aí ele patamar, pega, assim. ele pega o purê de banana da terra, tá ligado? Espalha, porque é amarelinho, com o peixe com a tonalidade amarela e bota num prato azul. Véi, aquilo quando você olha, o seu subconsciente Quer comer até o prato, né? já identifica, tipo assim, Tá que muito além da agradável, foto, né? que agradável, sabe? Aí, beleza. Aí, quando ela me mandou, aí eu fiz, imediatamente, eu disse a ela, ó, tá vendo que aí só tá o prato, a bebida e o cardápio, exatamente como tá no seu. O prato, a bebida, o vasinho de flor, o cardápio, que seja. O terceiro elemento, né? Eu costumo dizer que uma boa foto ela é composta de 3 elementos. Se a gente for fazer algum tipo de composição, né? Beleza. Aí, porque ele faz meio que um triângulo
Isso aí é a dica mais técnica aí Um pra tá galera. o principal focado. Exatamente, os outros estão ali. mais discretos. Aí ela fez, meu Deus, Bruno, Tem a mesma coisa. é a mesma proposta, só que o meu é feio. Ela disse assim, e começou a rir. KKKKK. Tá ligado? Tipo assim, isso que tu falou foi muito real nisso aí, velho. Tá ligado? Tipo, ela começou a perceber que, de fato, ela precisava melhorar nisso aí. Ela se sentiu na obrigação de melhorar Ela o que estava achou- sendo feito. Exatamente. né? Ela achou Nossa. que era só a foto, né? Não é só a Exato. foto. Exatamente. E que ele poderia fazer. E digo mais. Talvez o que ela fazia ali pra ela era lindo. Sim. Mas aí, a partir do momento que ela fotografa o que é feito e vai avaliar um outro, isso Comparou, ajuda. Como né? ela comparou, bicho, como isso ela é comparou, perfeito. ela comparou com um restaurante, Você- tipo, tá Você ligado? tem a noção do como o seu trabalho ele é transformador Muito, velho. pras muito. marcas. Meu Deus do Porque céu. hoje, por exemplo, você faz foto do Janga. É. Hoje eu acredito que o Janga, pelo público-alvo, os caras já têm uma apresentação impecável, porque ele precisa estar muito bem apresentado, Precisa. muito saboroso, uma textura linda, porque a precificação é diferente da Quase minha não tem região, por ajuste, exemplo. Quase não tem ajuste, geralmente, nesses pratos, né? Entende? Então, assim, é uma pessoa que já tem um chefe ali por trás. Sim, sim. Mas a pessoa que faz aquilo de forma avulsa, sem ter uma experiência para Sim. isso, você chega e transforma o negócio da pessoa. Exatamente. Nunca mais é o mesmo depois que você passa lá. Exatamente, graças a Deus. E a ideia é essa mesmo, de valorizar o produto e às vezes a pessoa... acontece ao contrário. Às vezes a pessoa acha que não tinha um produto bom e quando eu faço a foto, passa a enxergar o produto dela de uma forma melhor, tá ligado? Entendi. De uma forma mais... Crítica Meu Deus, também, meu né? Deus, que lindo que ficou. E eu não enxergava isso. Tu tá entendendo? É arretado isso. Como é que você se prepara antes hoje, Bruno, para um ensaio desse? Um ensaio, o Janga hoje quer um ensaio de pratos frutos do mar, por exemplo. Isso você já tem uma noção, com toda a experiência, toda a bagagem que você tem, dizer, não, acho que dura aí 4 horas de ensaio. Sim. Eu já tenho uma noção. Tem gente que quer fazer o cardápio todo, né? 30 sabores de pizza, 40 sabores de pizza. Querem fazer em 2 horas. Aí eu digo... Não dá. Se você fazer matematicamente, a pizza sai em quanto tempo, tá ligado? Não faz nem sentido. Tipo, aí eu sempre vou instruindo. Aí como é que eu me preparo? Tu falou do Janga, eu acho que é um exemplo muito massa para comparar com o pequeno empreendedor. Isso. Porque o Janga, existe uma agência que faz a parte estratégica de venda. Existe a agência que faz a parte de social media. Existe o videomaker e existe o fotógrafo. Então, é meio que uma equipe, Não, gigante. sabe? Aí, quando eu vou lá, eu já vou com o briefing prontinho. Sabendo o que eu vou fazer. Você vai pra exatamente. clicar. Só vou para clicar. Esse daí, literalmente, eu aperto o botão. Não Tá ligado? precisa... O olhar ainda é seu. O olhar Mas- é meu, a técnica de iluminação Isso, precisa a ter, sua, a composição precisa ter. Mas, por exemplo, o planejamento que acontece com o pequeno empreendedor já não é Isso. tão Você sabe que a tão foto a fundo. precisa. A foto que você já colocou o cardápio, os 3 elementos, no briefing do Janga já tá dizendo Já os tá lá, elementos que já quer tá tá, lá né? o vinho que eles querem harmonizar com o prato, então pra mim é realmente De certa chegar forma e mais fazer a foto. fácil e ao mesmo tempo muito mais. Responsabilidade, universal. sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que facilita um pouco a preparação. Sim. Mas a Sim. entrega, Não, a ela entrega é bem exigente. aí tem que Muito ser exigente, muito. pô. Véi, geralmente vai uma menina acompanhando e ela ficou aqui, ó. Tipo, tentando enxergar, porque eles já tinham contratado uma pessoa antes de mim que eles não gostaram do resultado. Então ela queria corrigir aquilo lá na hora. Aí eu percebi, eu já mostrei aqui na telinha da O câmera. resultado, né? Aí eu disse, e aí? Aí ela fez, não, tá perfeito, tá lindo. Tipo, caiu. Depois daquilo a ela não foi mais pra responsabilidade. trás né, da Pronto. câmera. Pronto. Ô, Bruno, Aí- você acaba fazendo, rapidinho, você acaba fazendo o trabalho. A primeira vez tá todo mundo fiscalizando você, né? É. Todo mundo, o dono, o Bicho. gerente, a galera tá todo mundo. Mas depois de um tempo, a galera vai Pega confiando confiança. no que você faz e nem lhe dá toque mais, né? Só quero que você faça Ele essa pede. foto. Da última vez que eu fui, fiquei sozinho na mesa fazendo a foto. Eu e o meu filmmaker, O que briefing eu na mão levei e acabou. pra ele me filmar. Mas o resto tava tudo certo. A Rô no começo, Ficava em cima. ficava na cola, pô. Ela pegava um palitinho aqui e colocava. Tu acha que não deve colocar aqui, não? Aí,
com o tempo, eu fui aprendendo O que ela que gosta. se o cliente... Não, ela também. Mas se o cliente chega pra mim e sugere alguma coisa, eu vou escutar, só que eu vou analisar antes. Se realmente faz sentido, né? Se faz sentido. Uma vez eu cheguei, por exemplo, num restaurante, aí o cara da agência fez bem assim. Tu acha que não rola não uns pimentões e uns tomates, não? O prato já estava 100% pronto, na mesa do cliente, com uma bebida, um vinho. Aí eu fiz... Com o tempo de experiência, a gente vai pegando, né? Aí eu perguntei a ele, faz sentido você comer a sua refeição com um monte de pimentão e tomate e coentro aqui em cima? Quando o cliente olhar essa imagem, ele vai achar que a cozinha é na mesa que ele come. Tu tá entendendo? Entendi. Então, tudo isso, velho, como eu falei, a gente, quando gera a imagem, é intencional, sabe? Então, voltando lá, só pra não perder o raciocínio, aí, por exemplo, quando eu vou lá na Larine, o planejamento é outro do Janga, porque aí eu comparei, né, com o grande e o pequeno empreendedor. Por quê? Eu perguntei a ela, me mande a sua logomarca, me mande como é a sua loja. Aí eu vi que ela utiliza muitos tons de rosa. Aí eu perguntei, agora o que é que você espera? Porque eu vou entendendo, é tipo um briefing que eu vou buscando ali com perguntas, eu vou entendendo o que é que ela quer para poder eu, de fato, entregar o que ela quer. Aí ela me diz, Bruno, eu quero usar o fundo rosa. Então a gente já vai nisso aí. Rosa com o quê? Rosa, eu não lembro se o primeiro ensaio foi... Não, o primeiro ensaio foi de salgados, lembrei agora. Aí eu percebi, aí você vai utilizar essas fotos onde? É na tela... É na tela, Bruno. Você vai usar essa tela na vertical ou na horizontal? Aí ela vou usar na vertical. Eu disse, já tem uma sugestão para tu. Aí vou trazendo o cliente para dentro do ensaio, sem nem ter acontecido. Da preparação, né? Exatamente. Então, existe uma preparação, quando é geralmente só delivery ou um pequeno empreendedor, existe uma preparação enorme para poder, de fato, eu conseguir entregar aquilo que ele está esperando. Aí, por exemplo, já no Janga, ó, só deixa o espaço aqui, ó, porque a gente vai colocar um lettering. Pronto. E acabou. Aí eu faço a composição com aquele espaçozinho, porque os caras já vão querer fazer o tráfego, por exemplo, criativo, pensando naquele espaço que ele quer específico. Então, para mim, é muito mais de boa em relação ao planejamento. A gente ouvindo o Bruno falar, a gente consegue entender e perceber o quanto... O que parece fácil, quando você não conhece a fundo, o quanto é desafiador. Porque quando você fala aí da Larine, por exemplo, isso aí é na sua ótica, do jeito que você gosta de fazer. Sim, o quanto exato. é desafiador, porque para qualquer outra pessoa chegar, clicar e ir embora. Tem um Mas quê você, pronto aí, né? você faz um trabalho para entender a identidade visual. Isso é um Sim, trabalho sim. para não fugir. Sem dúvida. Um trabalho para entender o que o cliente gosta de ver e fazer, Sim. para aplicar nos elementos. E você consegue fazer um trabalho de fora para dentro, que você faz a ótica que o cliente quer ver aquele produto e que vai achar melhor de ver. Exato. Então você precisa entender, no mínimo, 3 coisas. E né? ainda A tem marca, a identidade visual e o cliente. E ainda dono. tem gente que faz bem assim, Bruno, eu não tenho ideia Do que eu que- quero do que eu fazer. quero. Aí eu fiz, Esse é caraca, difícil. e aí? Eu tenho que sair puxando dele. Buscando de diversas fontes e formas possíveis para poder... Estudar o negócio dele, né? O produto. Aí eu pergunto, vai usar para cardápio? Porque foto para cardápio é totalmente diferente de foto para Instagram. Se ligou aqui? Isso. Foto para cardápio geralmente é aqui, ó, na horizontal. Foto para Instagram é 100% vertical. Então, até isso conta. O que é que você quer? Não, eu só quero foto para cardápio. Então, já sei o que é que eu vou fazer. Você é Aí, hoje intencional em tudo, em né? tudo, hoje em dia eu consegui. Porque, tá ligado? Se cortar o produto. Se o iFood ele quer mostrar o produto 100% como ele é, se eu cortar ele, o cliente não vai ter uma ideia, vai gerar dúvida. Então, eu preciso, de fato, colocar ele ali como ele vai brilhar no cardápio, entendeu? Então, tudo vai ter intenção. Acho que você, assim como eu, na minha profissão, né? A gente lida com diversas áreas. Mesmo dentro de um nicho, mas você lida sem com dúvida. diversas Quantidade de comida, ramificações. a quantidade de comida que tem no mundo aí. Como é que você Alagoas é consegue... quem? Como é que você consegue lidar com isso, por exemplo? Porque acontece, às vezes, do cliente dizer, rapaz, eu acho que a foto do fulano de tal que Ficou também melhor. ficou melhor. Você falou aqui como é que você comparou com um grande. Sim. Mas quando isso acontece, quais são as justificativas que você pode usar? Dizer, Véi,
Eu não sei se é difícil para você entender Sim, não, eu entendi. como o cliente É engraçado, reage. teve uma hamburgueria só delivery lá. No Salvador Lira. Aí ele chegou pra mim e fez: eu achei inadmissível o meu concorrente ter uma foto melhor do que a minha. Por isso que eu vou lhe contratar. Tá Caramba. ligado? Aham. Aí eu falei, meu Deus do céu. Tipo, isso daí é coisa que surreal, eu não né? não consegui imaginar. O cara chegar pra mim e dizer um negócio desse, velho. Aí, o que é que eu digo, velho? Eu acho que você se compara com alguém, se o seu produto ele tiver altura, massa. Você consegue, de fato, cobrar isso de mim. Mas se, por exemplo, você usa um pão diferente do pão do concorrente, já muda aí tudo. O Thomas tem duas linhas, né? Brioche Eu lembro. australiano. Pronto. Não, e também tem aquele Tem que é o mais bola brilhosinho. E tem o brioche. É o Pronto, brioche. também. pronto, brioche. Véi, se você pegar um sanduíche feito com aquele pão e um sanduíche feito com O pão o convencional. pão convencional, é muito diferente. Primeiro porque a maioria das vezes, aquele pão convencional ele vem amassado. Então já começa a ficar feio daí. E já o brioche, ele vem com aquele verniz. A coisa mais linda do mundo. Geralmente. impecável, É literalmente pintado. E hoje já vem cortado, inclusive. Então Já o vem corte cortado. já é O corte perfeito é como se fosse pra um corte a você. laser, né? Eu não É sei. Eu uma nunca linhazinha. Pronto. Hoje, Velho, o corte é perfeito. Quando você corta aquele pão mais fofinho, ele fica Ele... parecendo um Frankenstein. A faca lisa não Aí, corta e a serra não dá um acabamento. Tu tá perfeito. entendendo? Eu não sei se tu lembra que naquela época eu ainda dei Foi. um acabamento com a tesoura. Com a tesoura no Técnicas pão. de food style, foi ele mesmo que fez. E engraçado, porque isso também me chamou a atenção, porque eu não tinha essa... Como eu me aventurei, digamos assim, sem fazer curso, sem nada... Véi, em São Paulo tem uma profissão, que é essa de food stylist, que tem, o salário é até 15 mil reais só pra fazer isso. só pro cara Você deixar mais embelezar bonito. o produto. Você deixar o produto mais bonito. Pra foto. Existem livros E é pra disso foto, também. não é o Pra produto bonito foto, pra não venda, é pra não foto. pô. É isso. Pronto, essa Eu vi hamburgueria técnicas que o cara de falou, pizza, pô. Os caras botam prendedor, broche. Pronto, vi também. pronto. Tem uma montagem, tem um estúdio, eu não sei de onde eles são, se são de São Paulo ou do Rio, mas que eles colocam um alfinete no hambúrguer, colocam cada cebola ali com pinça. Não, Véi, é aquela isso faz mo- muita trabalho- diferença. Aquela montagem da foto, né? Que eu não sei se vocês já viram, acho que isso foi O quando hambúrguer, a tava no salada, tudo que é separado. tudo separado, né? Sim. E depois, dependendo do ângulo que você tira a foto, eles se completam e ficam separados ao mesmo tempo. Então, assim, fazendo uma observação na sua resposta, você tem a parte positiva da coisa, que é quando desperta um interesse no concorrente, diz, rapaz, eu vou fazer Sim. porque o cara fez e ficou muito bom. E ao mesmo tempo você consegue ter argumentos para a pessoa quando ela faz o Exato. comparativo e dizer, rapaz, ó, teu produto tem uma diferença aí da qualidade do Sim, produto para a sem gente poder dúvida. entregar Eu um consigo resultado. fazer uma Por foto exemplo, melhor se você melhora tais produtos. Isso, né? exatamente. Eu vejo uma coxinha. Tem coxinha que é empanada com farinha De panko. pão. E tem coxinha que não é empanada com farinha panko. Qual é que vai me mostrar mais textura? A com farinha farinha panko. panko. Farinha, né? Então, se você pegar essa coxinha que tá com farinha panko e comparar com a sua coxinha, já não vai ser o mesmo Eu não resultado. consigo dar o mesmo Não resultado, consigo, não tem como. Entendeu? Porque isso já faz parte do produto. Pronto, essa hamburgueria que eu falei, que o cara falou, eu achei inadmissível. Ele compra um blend de carne específico para quando eu vou fazer foto lá. Porque ele estudou que sem gordura ele diminui menos. Isso. Então ele consegue preencher mais lá o pão. Tu tá entendendo? Tô entendendo. Então é muito massa isso, porque a gente, até eu vou aprendendo também Algumas técnicas com de forma, né? com os meus clientes, tá ligado? E eu consigo, de fato, saber só em olhar, velho, no Instagram, se a foto vai ficar boa ou não. E eu já consigo sinalizar o meu cliente antes. Eu sempre digo, velho, a gente tem como melhorar isso aqui? Uma vez eu fui fazer a foto de um pudim que tava cheio de furinho, muito furinho, muito furinho, muito furinho. Tu consegue tirar no Photoshop? Eu disse logo a ela. Eu digo, ó, eu acho que não, mas eu vou tentar. Não consegui. E ela não conseguiu vender, porque, segundo aí a galera, tem esse preconceito que quando o pudim é cheio de furinho, ele não é de boa qualidade, entendeu? Tem essa, Aí, tipo, essa tem ideia. isso. Eu não vou conseguir fazer esse milagre extraordinário aí, não, sabe? Ô, Bruno,
Você já fotografou muita coisa de comida, né? Como a gente Muita. está conversando e você já falou de várias aí. Qual foi a mais desafiadora? Sorvete. Eu fui numa sorveteria que a gente precisava fazer a casquinha em pé para poder fazer recorte. Tá ligado? Para o cardápio, para tudo. Pra né? cardápio. Uma foto institucional, que é aquela foto que não vai morrer nunca, né? Isso. Que é aquela foto que você vai conseguir usar em card, impressões, cardápio, tudo. Vai ser base, né? Aí eu tive que criar um suporte pra casquinha, eu mesmo que criei, pra colocar ela de uma forma em pezinho. Que não Eu aparecesse usei suporte. arame e durepoxi. Caraca. Que até aparecesse, mas que fosse fácil de cortar, porque como ia ser em fundo branco, ia ser estilo, né, que a gente chama, 100% Sim, fundo sim. branco, ele precisava de uma facilidade para ter o recorte lá da casquinha, entendeu? Aí eu tive primeiro que criar esse suporte e a máquina era aquela máquina estilo da McDonald's, que é soft, né, que chama, aquele sorvete soft. Só que ele tava derretendo em 2 segundos. velho. Rápido demais, né? E o Eu ambiente passei influencia, uma né? sessão de quase... Acho que foi... A gente começou de 2 da tarde. Eu fui sair de lá de 11 horas da noite. Dessa sorveteria. Porque trazia, derretia. Colocava cobertura, derretia. Colocava topping, derretia. Aí eu digo, meu Deus do céu. Graças a Deus, no final deu certo. Mas foi bem desafiador, Mas né? foi muito, muito desafiador. E um produto que eu não gosto, como eu falei, que ele é esteticamente feio, não vou mentir, que é o podrão e o passaporte. Ele é muito gostoso, Mas assim, né? aí hoje em dia... mas pra tirar a véi, foto... pra gente comer é o melhor sanduíche que existe, né? Porque tá ali misturado um monte de coisa, a gente arrocha maionese, é uma delícia, mas esteticamente ele é um produto que não é bonito. Acho que um dos produtos E- mais práticos de mostrar o que tem, eu acho que é a pizza, né? Pizza, sem dúvida. A pizza ela é fantástica, né? Porque ela só tem 2 ângulos pra gente fazer foto de pizza, né? Que é ou De de cima cima ou de ou frente. de 45 graus, assim, mas aqui. diagonal. Se você fizer ele de frente, você só vai pegar a a massa. borda. Tá ligado? Então, é muito... Tanto as muito... técnicas são mais simples, como os ingredientes são mais à Sim, vista, eles né? estão ali, por exemplo, uma pizza de pepperoni, que é só a massa, o queijo ali e o pepperoni Eu lá acho que- espalhadinho. Eu Não acho tem que o fazer. quem criou o sanduíche artesanal foi um fotógrafo, não foi? Rapaz, Com eu vou... certeza. Foi, porque isso A aqui é galera mais tá bonito. migrando. Ah, você tá falando o A de estética, camada, pô, né? de camada, Ah, o tá, perdão, achei que você tava artesanal. querendo falar do podrão, velho. Não, quem foi. inventou foi o Mas fotógrafo, porque foi. disse, não, esse Porque lanche é esse lindo de daqui tirar é foto. pô. perfeito. Vamos substituir, né? Vamos É, começar um tomate, movimento. alface, hambúrguer, queijo e Exatamente, cebola. E o exatamente. bacon. Exatamente. Foi um fotógrafo que criou esse Rapaz, lanche. a gente falou no comecinho aí sobre a barbearia. Aham. Quando foi que surgiu o Bruno Barbeiro? Porque eu pensei que você só era um investidor, mas você falou pra gente que corta ele é cabelo barbeiro também. também, pô. É. Então, com a experiência que eu tive na lanchonete do meu pai, no passaporte do meu pai, eu percebi que a gente não pode deixar tudo 100% na mão dos funcionários. E que sentido, Bruno? Acho que como assim? Quando faltava alguém da equipe da cozinha, eu conseguia substituir, porque eu conseguia fazer tudo. Até quando meu pai adoecia, eu conseguia fazer maionese, porque eu sabia fazer. Então, quando eu decidi abrir uma barbearia, e eu vou explicar o motivo porque eu decidi, mas quando eu decidi abrir a barbearia, eu decidi cortar o cabelo. Porque se por acaso acontecesse de todos os barbeiros faltarem, eu estaria ali para, de fato, Substituir, né? substituir ele, sabe? Mas foi muito nisso, assim, eu digo, e também para conseguir cobrar. Porque se eu não souber fazer a maionese do Thomas, como é que eu vou cobrar a textura dela? Isso. Sim. É porque você Entendeu? precisa conhecer, né? Saber se um cabelo tá Se tá bem cortado, cortado, você sabe, é. mas se tá bem feito, se é como o cliente realmente queria. outra parada. Por exemplo, tinha um barbeiro meu que tava cortando muitos clientes na hora de fazer barba. Cortava direto, pô. Os clientes saindo com o guardanapo, assim. Aí eu disse, não, peraí. Tem alguma coisa errada. Não, é normal. Eu disse, não é normal, porque o outro barbeiro não tá cortando e quando eu faço barba, Eu eu não não corto. Isso, Porque é principalmente a normal. ferramenta Rapaz, é igual, esse né? cara deve cortar um cabelo perfeito, porque o cara que Ô, tem um irmão, olhar pra a gente precisa também ter a experiência, né? pô. E eu não estou lá todos os dias, eu não corto todos os dias. Mas eu ele fala da delicadeza da própria foto. Então Sim. você deve deixar o cara. É, O não, visagismo então, foi criado depois Foi. dele começar. Véi,
Tem cliente que a gente perdeu porque só queria cortar comigo, acredita? Tu não consegue estar lá, né? 100% não, todos os dias não. Aí... Mas sempre tá por lá. Não, tô lá dando uma Semanalmente. verificada, falando com a galera, conversando e tudo mais. Mas acontece isso. Por isso que a gente até conversou nos bastidores sobre eu ter o nome Bruno Ribeiro. Sim, na Que fotografia, né? Pronto, é mais fácil ter um nome Amsterdã Rocha que não é o meu, que ele não vai vincular, o cliente não vai vincular Ele não a vai- minha pessoa exatamente ao nome, tá Tem ligado? os seus prós e contras. E contras, sem dúvida, sem dúvida. Rapaz, você sempre foi um cara empreendedor, né? A gente vê que, apesar de ter escolhido, ter nichado a fotografia, você já passou por hamburgueria, lanchonete, lá com seus pais, e veio a fotografia, entrou em várias áreas, aprendeu o que é que você queria seguir, e aí vem a questão da barbearia. E assim, isso é muito bom para a gente mostrar para as pessoas que não necessariamente você tem que estar investindo em tudo. Sim. Ou querer estar em todo canto ao mesmo tempo. Uhum. Mas querer empreender. Sim. Se você acha que você consegue conhecer aquele negócio, você acabou de dizer, ó, não é só eu colocar a barbearia, eu precisei conhecer da Entender barbearia. todos os processos. Exato. Exatamente. Então, assim, isso é muito bacana de mostrar para as pessoas, que eu acho que nem todo mundo sabe que o Bruno tem o outro lado, né? outro Ou pensa negócio, que né? você é só a foto e tal. Como é que você se vê daqui a 5 anos, por exemplo? Véi, vamos lá. Eu vou pegar um pouquinho antes, tá? Depois eu respondo a tua pergunta. Mas a barbearia, ela veio como consequência. Depois que eu saí de lá do passaporte, eu comecei a fazer o gerenciamento das redes sociais do grupo Amsterdã Rocha. Ah, sim. Aí o que acontece? Eu fazia... Lembra que eu fazia foto de tudo? Nesse meio tempo, eu saí do passaporte e comecei a ir pra lá. E eu comecei a observar algo que eu não conseguia ver em outras empresas. Que era o cuidado que o Amsterdã e a esposa, que inclusive é minha cunhada, a irmã da minha esposa, eles têm com as pessoas. De estar perto, de trazer para perto. E ele sempre disse que o objetivo das barbearias é que as vidas das pessoas que trabalham lá seja transformada. Então, eu decidi entrar nesse propósito porque eu comecei a conhecer. Tu entendeu? Entendi. Aí eu tive uma oportunidade de receber um dinheiro e eu disse, eu tenho duas escolhas. Ou eu multiplico, ou eu, tipo, gasto ele com algum tipo de imóvel ou carro, o que seja. Aí eu decidi multiplicar o dinheiro e decidi estar dentro desse propósito, dentro dessa visão que o Senhor deu pra ele, entendeu? Aquilo lhe cativou, né? Muito, você muito. Você entendeu E eu qual disse, o meu propósito. Deus, eu Você preciso... sentiu tá- princípios parecidos com os Muito, seus, né? bateu. Se Eu identificou, disse, eu né? preciso, de fato, também abençoar as pessoas. Eu preciso que Que as massa. vidas das pessoas também sejam transformadas. Então, eu quero estar aqui. Entendeu? Então, é muito nisso, assim. E, velho, a barbearia tem crescido muito, né? A rede de barbeiras tem crescido muito. Então, daqui a 5 anos, eu quero ver mais pessoas comprando moto, mais pessoas mandando mensagem pra mim dizendo, olha, velho, comprei um videogame massa, o videogame dos meus sonhos, sabe? Então, eu quero estar assim. Não quero estar... Sei lá, velho, às vezes eu fico me perguntando, será que vale a pena a gente sonhar com a Ferrari e as pessoas que estão ao nosso redor não estarem tão bem quanto a gente? Não Sabe? Eu acho que é acompanhar, né? muito, eu acho que é muito de fato ver as pessoas bem do que Ou seja, você pretende estar, né, sonhando, né, alcançando seus objetivos, realizando seus sonhos, mas que as pessoas também, ao seu Também. redor Levando estejam outras hoje em dia, pessoas velho, levando quando eu pra essa recebo instrução. mensagem a galera dizendo, Bruno, muito obrigado pela ajuda que você me dá. Muito obrigado porque você tá aqui. Você não deixa de entregar nada pra mim. Você sempre tá aqui e tudo mais. Eu acho isso muito E na top. fotografia, como é que você se enxerga? Rapaz, na fotografia eu tô começando a enxergar o mercado de uma forma diferente. Tô começando a tentar alguns parceiros pra estar junto de mim, mas eu quero estar aí no Brasil, quem sabe,
no exterior também, No fazendo esse mundo tipo de foto. inteiro. Porque. Cursos, algumas. Então. Olha, tu já parou pra véi. pensar que Bruno Ribeiro no mundo inteiro, o BR já dá uma abreviação de Brasil, de né, Brasil, bicho? brasileiro também. E, velho, eu sou muito orgulhoso de ser nordestino, alagoano, maceiense. Eu amo esse lugar. Se você perguntar bem, Bruno, você queria morar aqui ou nos Estados Unidos? Eu ia dizer aqui, Eu também. em todo o tempo. Eu sou apaixonado. Há quem reclame do Somos nosso dois. lugar. É, velho, Ô, mas... Não tem lugar perfeito, Ô, não. Não, Bruno, eu não. preciso fazer isso aqui. E desde o início do episódio, tem muita gente ouvindo passaporte. E não tem noção de quem esse cara é filho. Muita gente não sabe, pô. Então, assim, quem é de Maceió? A gente tá falando de Maceió, Alagoas, o Brasil Sim. inteiro tá vendo esse podcast, mas quem é de Maceió e Alagoas já ouviu falar no Passaporte Gilmar. Icônico. Então, eu queria aproveitar esse episódio, eu acredito que ele vai assistir. O filho dele está Sim, sendo entrevistado é. aqui, mandar um abraço ao nosso amigo Gilmar, que são mais de 30 anos de história, Rapaz, né, Bruno? É, só, É, Bruno só, tem só 19, ele né? teve 19, né? Então, assim, é muito tempo no mercado. Um cara que, como o Bruno falou, ele trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Aí você diz, quase 30 anos ou 30 anos, ele parou, ele tá fazendo a mesma coisa, Eu ele ia dizer, trabalha do com mesmo certeza jeito, ele não pô. mudou. Nem me Do fale mesmo disso, que é o que eu jeito. pego mais no pé dele. Rapaz, Mas é vai o que ele trabalhar. ama fazer e você não foi o vai que eu falei mudar no isso. começo. Né? Foi o que eu falei no Infelizmente- começo, ele ama, então... Eu acho que se o pai parar de trabalhar, ele morre. Ah, mas é Tá mas ligado? isso. Muita gente é assim, né? É sobre Meu isso. Deus. Então, nosso abraço Carinho, né? aqui, É. carinho para o Gilmar e toda a sua mãe também, que Sim. começou aquele negócio, e todos aqueles que fazem o passaporte do Gilmar. Aqui a gente E aí, tem Marcel? momentozinho. Estamos chegando ao final, Rapaz, né? é muito rápido. Eu fui olhar Meu pra hora e Deus. disse, rapaz... Meu Deus do céu. Bruno. Ô, É meu porque eu falo filhinho. demais. Mas eu acho. Tá acabando, mas a gente Tem umas quase, em coisas- praticamente todos os episódios tá deixando um gostinho de quero mais. Então vamos marcar aí no futuro Vamos uma outra embora. vinda pra gente contar a história. E a gente, não só com as palavras, mas a gente gosta de deixar também algo que possa marcar a sua passagem por aqui, né? A gente elabora aí um brinde, Rapaz. carinho. Esse rapaz que aí. negócio chique Pra da eternizar pega. aí a sua passagem por Eita, aqui. Meu Deus do céu. A gente no passaporte, véi. Que massa. Ai. Véi, tudo que marcou a foto da empada, irmão. Meu Deus do céu, véi. Que massa. Aí resume um pouco a sua Resume história, muito, né? Muito, véi. E eu Que falando massa. com o dono aí, uma parte do cu, pra você não esquecer desse dia. isso aí. Obrigado, E sua de verdade, família, né? viu? Que com certeza é o que Rapaz, lhe faltou a move. foto da gente aqui, viu? É, Vou cobrar na próxima. no próximo cubo, no próximo cubo. Ei, velho, obrigado, de verdade. Ah, Fico oxe, muito aí. feliz de ter compartilhado aí um pouquinho. Espero também que tenha Contribuído, contribuído aí com vocês e com alguém também que tá... Porque não fica Assistindo, só né? na gente, né? Com alguém que tá assistindo. E, velho, se você é fotógrafo, vou deixar logo aí Não, a Sim, calma. sim. É isso Pera aí aí. que você vai fazer. Essa câmera aqui é toda sua. Eu queria que você fizesse exatamente isso. Deixasse uma mensagem pra quem tá lhe específica ouvindo. para quem está lhe ouvindo. Tá, vamos lá. Eu ia dizer o seguinte, que se você é fotógrafo, se você sonha, ou que não seja fotógrafo, mas que você sonha, não deixe que o seu equipamento, não deixe que, se você for confeiteiro, a sua batedeira, não deixe que a sua câmera, ela lhe pare, tá? Porque eu comecei com uma câmera e ainda estou com a mesma câmera. Só que o meu trabalho, ele passou a evoluir, passou a crescer, porque eu estudei. Então, uma dica aí, uma mensagem, uma última mensagem que eu deixo para você aí, é estude. Porque independente do seu equipamento ou do que quer que seja, você, com o estudo, você vai conseguir crescer e vai conseguir se destacar. Amém. Perfeito. É isso aí. Então, para você que está nos assistindo, nos ouvindo, essa foi a mensagem final do nosso parceiro Bruno Ribeiro. E nesse episódio nós aprendemos, antes de dizer o que nós aprendemos, eu queria também agradecer, Bruno, por estar conosco. Assim, aquilo que eu disse, tem alguém lhe vendo, tem alguém lhe enxergando, Sim. tem alguém se inspirando em você, acompanhando o quanto você tem evoluído. Eu sou uma dessas pessoas, assim, que
desfrutei de seus serviços lá no início e assim, venho acompanhando. Existe uma necessidade, inclusive, de fazer Vai esse acontecer serviço, de vai novo. acontecer de Porque novo. tem É, 5 vai. anos que esse cara disse que vai fazer o Refaço cardápio, mas ele vai cardápio, fazer. mas eu começo a tomar Ritalina Amém. semana que vem e eu vou fazer o Vai ter que cardápio. enxugar o cardápio. Muita gente tá nessa, né? Agora de enxugar o exatamente. cardápio. Eu tô e fazendo ao tal. contrário, eu tô enchendo Vai mais. botar mais. Lá eu Boa. tô- Boa, então, boa. assim, cara, obrigado, que Deus continue abençoando a tua Amém, vida. amém. O que você falou no início do podcast, assim, a sua decisão de trazer Deus pra tua vida, o quanto mudou a tua história. Sim. É muito do que a Então, gente acredita também, né, Muito Thomas? do que a gente acredita. Então, assim, a vocês não adianta nada, não adianta estudar, não adianta ter dinheiro, recurso, curso, Tem que ter a inteligência. laguna de Deus, Então, olha. precisa ter Deus no teu negócio. Amém. O Bruno é uma prova disso. Isso aí. Então, brigadão, cara. E que possamos estar mais vezes aqui e que mais pessoas possam ver a tua história, com certeza, através Véi, desse episódio. eu não consigo atribuir. Eu vou dizer o meu sucesso, mas sem prepotência nenhuma, pelo amor de Deus. Na maior humildade. Mas eu não consigo atribuir a outra pessoa que não seja ao Senhor. Eu acredito que onde eu esteja, onde eu estou, o Senhor está comigo, então é Ele que me colocou, sabe? E onde eu voltar, eu vou continuar dizendo, se não fosse Ele, eu não estaria. Perfeita É isso colocação. Eu também quero lhe agradecer. Obrigado, Né? né? Você é um cara que se destaca, que está se destacando. E uma coisa que a gente fala muito, você quer passar conhecimento independente daquilo que vai te trazer como retorno. Sim. Né? Que a gente sabe que quem abençoa, com certeza é abençoado. E assim, fica aqui o nosso agradecimento. Muitíssimo obrigado, de verdade, Obrigado, mais uma amigo. vez. E foi muito bom essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, assim como outros também foram muito legais, mas esse foi muito bom. Eu, inclusive, Obrigado, fiquei com vontade de ter um restaurante só Eita, pra aí Pra tá tirar uma certo. foto. Mas faça o Já sabe quem chamar. Faça um né? churrasco lá e chame ele que ele faz uma foto, pô. Você gosta de churrasco, eu sei. Tá tudo certo. Mas, assim, é especial, né? Ver pessoas que passam por aí, transformam lugares, transformam vidas, pessoas. É E isso aí. esse é o nosso propósito, né? Sem dúvida. Histórias que sem inspiram, lições que transformam. E estamos aí, no nosso 26º episódio. A você que ficou até aqui, meu muito obrigado a você. Curta, comenta, ativa o sininho do nosso canal, tá certo? Compartilha aí nos grupos, com os amigos, com os inimigos, com o ex, com a ex, com todo mundo. E Thomas, Quem será quem será o dono? próximo dono? O próximo Pode ser dono você. pode ser você, né? E nesse episódio aprendemos que estude para dar certo, coloque Deus no seu negócio e, principalmente, nichar não é perder. Boa. É criar autoridade no que você faz. É Até isso o aí. próximo episódio. Que Deus abençoe todos vocês. Valeu! Fui, valeu!